A gente está começando o capítulo 5, então. Esse capítulo 5 é interessante porque a gente vai passar aí por um momento de júri, né? Então, é como se fosse, na verdade, o juízo final. Isso combina muito quando a gente pensa do ponto de vista dos católicos, né? Essa versão que a gente tinha de que quando você morre acaba tudo e aí você vai se encontrar com aquele grande juiz. Lembrando que, nesse caso, o nosso grande juiz, que é o Gregório, na verdade, ele foi um papa, como a gente já comentou em capítulos anteriores, né? Então, toda essa formalidade, toda essa pompa que a gente vai estar vendo, isso é um reflexo daquilo que era da época, daquilo que aqueles homens religiosos, a toda a liturgia que eles estavam acostumados. Então, a gente percebe que a gente vai carregar todos os valores que nós acreditamos para a vida do outro lado. Agora, a gente está numa zona infernal, né? Então, numa zona infernal, não dá para a gente imaginar que vai ser um lugar bonito, agradável, leve, né? E aí, mais uma vez, a gente volta um pouco para esses tantos de autores que fazem uma descrição do inferno, o próprio Dante Alighieri, né? Como eles fizeram isso? Com certeza foi mediunidade, foi desdobramento. Então, a primeira coisa que parece surpresa para a gente, existia uma prisão, né? Porque prisão é coisa de matéria. Como assim tem prisão? Como assim tem parede? Porque a gente sempre fica pensando em espírito não passa por parede, não tinha o Gasparzinho? Como é que pode, então, você conseguir ser aprisionado? Por quê? Porque isso está tudo na mente, né? Vocês acham que se o Gúbio e o André Luiz quisessem ir lá e quisessem sair de lá, eles iam sair? Claro que eles iam. Porque não tem nada que prende a gente, isso é tudo vibração, gente. A gente tem que lembrar que esse lugar é um lugar feito com o pensamento de outros espíritos inferiores, que estão na mesma sintonia. Tanto é que a gente lembra que eles tiveram, o Gúbio, André Luiz e Lara, eles tiveram que baixar a sua sintonia mental para conseguir entrar nessa área, para fazer a sintonia da afinidade. Mas mesmo assim, eles continuam protegidos. Tanto é que quando passa por aquele radar, né, do que nós somos credores, o aparelho não apita. Não apita por quê? Porque eles estão numa sintonia vibratória diferente da dos outros. Outra coisa que eu fiquei pensando, por que o formato hexagonal? Então, eu resolvi dar uma pesquisada, né? Então, isso fui eu. E aí é interessante porque, em muitos aspectos, o formato hexagonal, ele representa a vida. Então, tem o círculo, tem os ângulos perfeitos ao redor do círculo, e ele é a representação da matéria com o espírito. Olha só que interessante, em termos de simbologia. Então, se a gente olhar, o hexágono está muito mais presente nas vidas da gente do que a gente imagina. O hexágono está, por exemplo, no floco de neve, ele está na casca da tartaruga. É interessante como a gente não enxerga o hexágono com tanta frequência, mas ele é muito mais presente na vida da gente do que a gente imagina. Outra coisa que não surpreende a gente é que num lugar desses vai ter gente que está em sintonia baixa. São pessoas doentes. Doentes do quê? Doentes mentais. Essas pessoas são desequilibrados mentais. Mas a gente tem que lembrar que é na doença da mente, o espírito, a mente está onde? No espírito, a mente não está no corpo. O cérebro simplesmente é o instrumento pelo qual a mente se manifesta. Eles, com a mente doente, eles plasmam o perispírito, que é uma matéria extremamente maleável. Para quem não assistiu a aula de perispírito, tem no nosso canal do YouTube, eu sugiro vocês assistirem, mostrando que é um material de átomos muito mais suscetíveis à manipulação do que o que a gente conhece aqui da tabela periódica. Então, através dessa mente, eles acabam modificando todo o formato do perispírito deles. Agora, chama a atenção da gente. É adultos, homens, mulheres. Não tem crianças. Vou repetir.
não tem crianças. Nós que já lemos o Entre a Terra e o Céu, a gente sabe que existe um cantinho especial para as crianças. Que apesar do espírito ser eterno, que muitas vezes esse espírito é um espírito muito endividado, que fez coisas horrorosas, como a gente conheceu no caso do Júlio, a gente sabe que a misericórdia divina leva em conta que o espírito volta com aquela memória mais recente. Então, não seria justo a gente pensar uma criança de 4, 5 anos que, por causa de escolhas anteriores erradas que fez, cair na mão de predadores tão sórdidos, como a gente vê nesse capítulo, né? Outra coisa, a gente vê que essa organização, ela tem uma disciplina. Toda semana existe este julgamento com esses juízes implacáveis. Até a palavra que André Luiz usa, de implacáveis, muito duro, né? Então, a gente não vê nenhum tipo aí de misericórdia, de bondade. Não, eles estão lá, não é para julgar, é para punir. E muitas vezes a gente se pergunta aqui na Terra, quantas vezes a gente está aqui para julgar? Ou para fazer justiça? Ou para punir? Né? Outra coisa é essas radiações perturbadoras que emanavam do perispírito das pessoas. Isso a gente vê que acontece com os desencarnados, mas acontece com os encarnados também. Tanto é que muitas vezes a gente chega perto de pessoas que nós convivemos, dentro de casa, fora de casa, e só de chegar perto daquela pessoa já dá um mal-estar para a gente não tem vontade de ficar perto, parece que a pessoa é um porco-espinho. Por quê? Por causa dessa emanação. Se a gente tivesse evidência, provavelmente a gente ia ver toda aquela putrefação, né? Aquela escuridão, aquela sujeira no seu halo, né? Perispirídico, talvez com cor, com cheiro, com forma, com tudo, carregando todo o lixo que a pessoa está sentindo por dentro. Está sendo exalado por lá de fora, como se fosse um perfume mesmo. Só que é um perfume ruim. Outra coisa, ação magnética hipnótica. Você vê que a gente vê isso, e vai ver isso nos outros capítulos, o papel dos obsessores na vida da gente. Existe uma hipnose. Eles convencem a gente daquilo que a gente quer. Então, nesse caso, houve um trabalho aí de hipnose, de transformação de uma das pessoas, da mulher, em um lobo, né? Que é um processo de licantropia. Então, a gente fica pensando assim, mas como? Como é possível? Sim, porque a mente controla o perispírito. Ela dita para o perispírito que ela quer. Então, se essas pessoas estão lá aparecendo com todos os traços de doença, de velhice, de tudo, elas tinham que estar assim? Não. Será que um espírito como o de Chico Xavier, que morreu bem velhinho, será que ele pode escolher um perispírito de quando ele tinha 40 anos em vez de 90? Pode, pode. Mas para isso a mente precisa ter controle. Nesse caso, a gente está vendo pessoas que estão doentes da mente. Essas pessoas já eram doentes da mente enquanto elas estavam encarnadas. Isso não mudou. O negócio é que aqui na Terra a gente não consegue enxergar, porque tem essa carapaça, essa casca da matéria que muitas vezes esconde toda aquela loucura do ponto de vista espiritual que aquela pessoa tem. E é interessante que por essa hipnose a gente consegue ver eles induzindo a pessoa a voltar no pretérito e relembrar as coisas feias que fez. Então, eles conseguem perceber pela cor do perispírito, pela emanação vibratória da pessoa de culpa. Olha só, gente, que coisa extraordinária. E aí, com isso, eles acabam jogando a isca e a pessoa cai. Pela hipnose, pela própria culpa. Isso acontece de desencarnado para desencarnado, e isso acontece de desencarnado para encarnado. E vice-versa. Então, da mesma forma que a gente está vendo esse processo aí, acontecendo entre desencarnados, com o encarnado também. A gente vê o exemplo do Nabucodonosor que ele fala. Pode haver um convencimento de que você é um bicho, que você é um cavalo. Pode. A ligação entre a mente e o perispírito fica
mente sendo o espírito. E o perispírito fica muito mais visível quando a gente está desencarnado. Aqui a gente consegue esconder aquilo que a gente é de verdade. A gente consegue colocar embaixo do tapete as nossas culpas, as coisas erradas que a gente fez. Lá não. E como ele fala, assim, ao mesmo tempo que a culpa é uma coisa boa, porque a culpa é o primeiro passo para a gente conseguir a renovação, porque sem eu ter consciência do erro que eu fiz, eu não consigo reparar, essa culpa que apenas me traz para um lado negativo, ela só serve como punição. E é interessante ele falar que da mesma forma que essas pessoas estão sendo levadas aí para esse buraco profundo, elas têm plena capacidade de sair. É só vontade. Então eu vou repetir. Eles deixam claro que elas estão lá por causa da afinidade de sintonia vibratória, por vontade. Mas como alguém pode ter vontade de estar nesse lugar? Como alguém pode querer passar por isso? Gente, isso é consciência. É a nossa consciência de culpa, basicamente, sentindo que nós não somos merecedores de algo melhor. Então, aquilo que a gente fala da consciência tranquila é super importante, porque é essa consciência tranquila que vai proteger a gente contra o mal, né? Então, falando um pouquinho do perispírito. A cor, eu não sei o que eu coloquei, acho que teve alguma correção aí, desculpa. A cor, ela mostra o mal que cada um fez. São cores diferentes sendo traduzidas em diferentes tipos de responsabilidades. O perispírito não é um perispírito brilhante, luminescente, como a gente viu nos capítulos anteriores, quando os espíritos de luz iam lá, ou como a própria Margarida, né, foi lá. Esse perispírito mostra as doenças que aconteceram no tempo da encarnação, que não precisavam estar mais no corpo, porque a doença estava no corpo, não estava no perispírito. A gente sabe que normalmente a doença começa no perispírito até atingir o corpo, mas a hora que o corpo funciona como um filtro. Então, eu posso ter um câncer aqui na Terra, voltar para o meu plano espiritual completamente limpa, sem nada, porque eu expurguei. Agora, se eu tiver aprisionado aquele câncer, seja por qualquer razão, porque eu gosto de ficar doente, porque eu gosto de mostrar que eu estou doente, ou porque eu ainda não aprendi a lição a ser aprendida, ele vai continuar lá. No caso de André Luiz, a gente viu que ele morreu de sífilis, ele continuava com aquele problema quando ele voltou para o plano espiritual. Quando ele estava no umbral, ele continuava sangrando. Como pode uma coisa dessa? Se não tem sangue no perispírito? Porque está na mente. Outra coisa que a gente vê aí são as emoções também. Ninguém está feliz. Não, é um lugar sombrio, duro, mal. As pessoas mostram tristeza, desespero. Por quê? Porque esse é o pensamento de cada uma delas. Elas, através da qualidade do seu pensamento, ficam aí montando todo esse círculo irreal. Mas é onde elas querem estar, porque é onde elas acham que elas merecem estar. Mas, acima de tudo, é um ambiente de medo. E aí a gente vê como o medo é uma coisa ruim para nós, para a gente tomar muito cuidado, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora. Porque a sintonia do medo não é uma sintonia positiva. A sintonia do medo não vai trazer benfeitor para o nosso lado. A sintonia da entrega, sim. Então, a gente entender, confiar em Deus, ter fé é importante nos momentos de dor. O medo não vai proteger a gente, muito pelo contrário. Aí Gubbio falando, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo, dentro ou fora dele. Então, nós escolhemos a companhia com quem caminhamos, aqui na Terra como no plano espiritual. Está em nós, por nossa conta. E aí é difícil a gente imaginar que a gente iria, de novo, eleger, tá?
num lugar horroroso, como uma zona infernal. Mas é a nossa consciência falando mais alto, não é Deus colocando a gente lá. Não existe um juízo final, né? Uma situação punitiva. Não, não é nada disso. O que existe aí é nós mesmos fazendo as nossas escolhas aqui, trazendo dentro de nós o nosso senso de autocrítica e, dessa forma, colhendo aquilo que nós plantamos. É a lei de atração. Uma coisa que é importante que ele fala é que enquanto a gente está aqui na Terra, a gente não está sozinho. A gente recebe milhares de ajudas. E essas ajudas podem vir através de palestras de amigos, de mensagens, de palavras, de música, de gente que a gente encontra no meio da rua. Os instrumentos da divindade são variados. Mas nunca falta amparo para a gente. Se a gente for parar para pensar, cada um de nós vai lembrar de um momento em que sentiu essa proteção e não entendeu como é, da onde ela veio, mostrando que essa proteção está sempre presente. A gente lembra, né, do livro dos mensageiros, esses espíritos que tinham vindo para cá para trabalhar com a mediunidade de uma forma séria, né, que tinham aí uma tarefa definida, estabelecida no plano espiritual. Erraram, todos eles que estão no livro. Mas nunca faltou amparo para nenhum deles. Amparo no plano espiritual e amparo aqui na Terra também. Então, às vezes é um amigo, é o irmão, é o pai, é a mãe, é o filho. O amparo não falta. Agora, depende de mim estar escolhendo a coisa certa. E aí vai muito desse tesouro chamado tempo, que foi uma coisa que eu pensei hoje quando eu estava preparando a aula do passe virtual, que eu vou dar daqui a pouco. Porque quando a gente pensa na parábola dos talentos, a gente sempre pensa em coisas que a gente faz, faculdades, né? Então, talento, a gente sabe que talento naquela época era o dinheiro da época, né? Então, Jesus quis usar uma analogia da pessoa que enterra os talentos, como analogia de alguém que pega os tesouros da alma e enterra. Quais são esses tesouros da alma? A minha família, eu conhecer o espiritismo, eu ter saúde, eu poder estar nos Estados Unidos, eu ter um corpo, enfim. Eu nunca tinha pensado no tempo como tesouro. Mas o tempo também é empréstimo. E é um empréstimo que ninguém pode falar que um tem mais do que o outro, porque eu tenho 24 horas, a Geice tem 24 horas, a Elisângela tem 24 horas, a Elaine tem 24 horas, ninguém ganhou 25. Agora, cada um de nós gasta os minutos dessas 24 horas de formas completamente diferentes. Agora, esse tempo é um empréstimo. É um empréstimo chamado o quê? Encarnação. E esse empréstimo, da mesma forma que a parábola dos talentos, a gente sabe, a gente vê que chega aí o Senhor e fala o que você fez com os talentos que eu te dei. Deus vai perguntar para a gente o que você fez com a encarnação que eu te dei. Porque a gente fica correndo atrás das coisas materiais, a gente sempre ouve, né, que tempo é dinheiro. Será que tempo é dinheiro mesmo? Porque o dinheiro fica aqui. Mas as escolhas que eu fizer, eu não sei o efeito final que elas podem ter. Eu educar bem o meu filho, eu cuidar bem dos meus pais, eu fazer um trabalho de caridade, eu não sei o resultado, o impacto que essa semente que eu estou plantando vai ter na vida das pessoas. Porque eu educando bem o meu filho, eu passando valores morais para o meu filho, eu não estou cuidando só do meu filho. Eu estou cuidando da geração que virá depois do meu filho também. Porque meu filho vai ser pai um dia.
e vai ser avô um dia. E vai trabalhar em algum lugar um dia. E vai se relacionar com centenas, milhares de pessoas ao longo da vida. E qual é o impacto que ele vai ter na vida dos outros? Então, a gente tem que pensar nos nossos atos dessa forma, né? Nessa encarnação, qual é a semente que eu estou jogando, que eu estou plantando? Esse tempo é o quê? É a nossa escolha de cada instante. Então, eu até fiz uma análise, a gente pensando em Santo Agostinho, né, que falava, né, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, tal. Eu acho que a gente tinha que fazer também o que eu fiz no meu tempo. Porque quantas vezes a gente joga fora, a gente desperdiça esse tempo, né? No latim a gente conhece o carpe diem. E aí? E a gente vê hoje com tanta naturalidade as pessoas gastando horas em social media ou com conversas sem pouca produtividade. Horas que, quando acumuladas, podiam estar servindo para alguma coisa útil. Se eu estudar alguma coisa 10 minutos por dia, depois do ano, eu já vou ser expert naquela coisa. Mas a gente esquece disso. Que uma caminhada de 1000 passos começa com um passo, né? Então, essas escolhas pequenas que a gente faz em relação ao tempo vão impactar a gente aqui, mas principalmente lá. E aí, André Luiz fala um pouco dessa cerimônia grande, pomposa, com esses homens que faziam toda essa liturgia da época romana, grega. A gente tem que lembrar que existe aí um poder. Eles estão querendo mostrar o poder, o controle. A linguagem que está sendo usada é uma linguagem dura. Eles estão falando a verdade o tempo inteiro, mas com o objetivo de gerar medo. Deixando claro que cada um vai estar carregando a sua culpa. Que é muito diferente do que a gente conhece do amor misericordioso de Deus, né? Que é aquele amor compassivo, que é aquele amor que perdoa, que é aquele amor que entende as nossas limitações. Nesse caso, não tem entendimento. A gente está falando aí de orgulho, de egoísmo, de exercício de poder. Agora, as pessoas que estão sentadas e estão sendo, essas dezenas de pessoas que estão sentadas lá sendo julgadas, elas estão exatamente na mesma sintonia que esses homens que estão julgando. Está todo mundo lá pela sua própria vontade. O que levou foi a culpa. Então, se a gente se encontrar num momento desse, que se essa aula servir para uma coisa, se a gente chegar do outro lado e perceber, puxa vida, eu estou num buraco negro, eu posso sair desse buraco negro. Eu posso. É só eu querer. Para quem é médium, a gente sabe, a gente vê que está passando por um processo obsessivo, você está vendo a pessoa, muitas vezes, para quem tem mediunidade, muitas vezes é o obsessor agarrado na outra pessoa, agarrado mesmo, pendurada nas costas da outra pessoa, que nem andando de cavalo, sugando todas as energias. Você faz a prece, aquela entidade é retirada. Mas como? Então é importante a gente lembrar que a nossa vontade vai levar a gente para onde a gente quiser. Que o nosso lado de fora vai ser sempre reflexo do nosso lado de dentro. Que isso é que precisa a gente ter o nosso esforço próprio, nosso trabalho, a nossa reforma íntima, né? Bom,
Aí essa justiça, eu achei demais as coisas que os juízes falaram. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Então, Deus não pune, nem premia. Essa casa não pune nem recompensa. Olha só, gente. A morte é caminho para a justiça. É, mas não é justiça dos outros. É a minha autojustiça. É a minha consciência de erro, de acerto. Escusado qualquer recurso de compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Então, eles se colocam aí numa posição de que eu não sou mal. Eu estou fazendo a vontade de Deus aí, né? Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Pessoal, só um instantinho, tá bom? Que estão batendo na porta. Então, é interessante a gente perceber isso, né? De que eles estão usando toda a linguagem clara, objetiva, de verdade. Mas eles estão fazendo de uma forma má. A intenção deles não é ajudar ninguém, e sim punir, né? Está falando que as penas lavradas pela vontade de cada um. Então, eles estão falando, estão jogando a bola de volta para aquela pessoa. É você que está querendo ser julgado, é você que está querendo ser punido. E a gente vê isso acontecendo nos diferentes exemplos que são dados nesse capítulo, né? Então, para a gente refletir nessa noite, a primeira coisa que eu queria comentar é como a gente usa o nosso tempo, né? De novo, pensando na palestra que a gente vai fazer agora de Emmanuel. Essa verdade única que nós semeamos o nosso futuro. Se hoje é nosso presente, reflexo do nosso passado, o nosso futuro está sendo construído hoje, agora. Nosso futuro, eu não quero dizer o futuro aqui na Terra dos próximos 5, 10 anos. Não, eu estou falando futuro como espíritos eternos. Porque as ações que a gente está tomando nessa vida, as escolhas que a gente está fazendo, vão estar sendo refletidas no nosso currículo eterno, nosso currículo universal. Outra coisa é o pensamento e vida, né? Tem o livro que o Emmanuel ditou pelo Chico, e esse livro maravilhoso que que é um guia, né, de como viver bem, mostrando a interferência do pensamento na nossa vida, dizendo que tudo é sintonia. Que da mesma forma que a gente pode ter uma vida feliz aqui, ou não, independente do que acontece do lado de fora, né? Isso vai continuar quando a gente partir para o plano espiritual. A gente sempre vai estar conectado, ligado com aqueles indivíduos, aqueles espíritos que pensam como a gente. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Agora, quem quer fazer os comentários? Posso fazer um comentário? Uhum. Eu estava pensando naquilo que tu falou na analogia, na frase tempo é dinheiro. Às vezes eu fico pensando, às vezes os ditos populares têm uma certa verdade que a gente não entende se a gente tentar ver ao pé da letra, né? Eu não vejo como tempo é dinheiro na questão de valor financeiro, mas na valorização do tempo, sabe? Eu tento ver de outro... É um Faz tesouro. sentido. No aspecto de tesouro, mas é um tesouro eterno, e não um tesouro... Exatamente. Tipo, não como... Quando se criou isso, eu não sei de onde surgiu, né? Porque é um dito. Para mim, é exatamente isso, assim. É um valor que tu não tem nem como medir o valor do tempo. E principalmente na questão... É que nem quando fala assim, aquilo que tu fez, tu não volta atrás. Tá lá, foi feito. Tu pode... E eu gosto muito, tu repete isso bastante nos nossos estudos, tu tem o poder sobre o hoje.
agora. Tu não controla o futuro e tu não consegue corrigir o teu passado. Feito está feito. Mas tu pode fazer certo hoje, agora, neste momento que tu tem. É isso que tu tem. É muito forte isso, assim, quando a gente realmente para e pensa no valor disso, né? Que tá na tua mão, é tua escolha. E voltando à questão dessa parte do texto, nossa, eu li várias vezes essa parte, assim, tipo, eu fui e voltei, tava pensando, assim, sobre a questão do julgamento e como Deus usa tudo a nosso favor. É uma coisa, assim, que não tem nada perdido nessa vida ou na outra, nada perdido. Tipo, essas pessoas que, ok, eles estão praticando isso não com a melhor das boas intenções, é óbvio, né? Sabemos disso. Ok, achamos isso, eu não quero dizer sabemos também, não quero julgar os outros, mas isso não é perdido. Naquele momento, Deus está usando, assim como ele usa do que acontece aqui na Terra de não tão bom, para nos ajudar. Nada, nada, nada nessa vida é perdido ou sem intenção ou sem um... Quer dizer, esse é o meu pensamento, claro, né? Não, Sobre e é verdade. E ele fala, né, que o instrumento é como é que você vai tratar um monte de gente que é má por dentro com o anjo, né? Então eles precisam, é que nem o negócio de você ter uma lixa de diamante para conseguir lixar a pedra, né? Agora, essas pessoas que estão no papel de algoz, elas estão se endividando. Então, da mesma forma que a gente se endivida aqui na Terra, esses indivíduos, esses espíritos, eles estão se endividando aí no plano espiritual também. Então, eles vão ser responsáveis. Provavelmente eles estão fazendo isso por quê? Porque eles estão fugindo deles mesmos. Por que que alguns deles estão sofrendo e outros não? Por incrível que pareça, os que estão sofrendo estão mais adiantados do que os que estão fazendo mal. Olha só que coisa maluca. Então, vai chegar a hora do que está fazendo mal. E ele vai colher pelo sofrimento que ele fez. Não só na Terra, mas que ele continuou fazendo no plano espiritual também, né? E a gente sabe no livro que o Divaldo escreveu recentemente lá, que existem essas áreas, essas zonas infernais que estão sendo, que os espíritos que ainda conseguem melhorar, eles estão deixando reencarnar, por isso que a gente está vendo tanta coisa maluca aparecendo, mas aqueles que estão tão endurecidos, eles pegam toda essa gleba e estão mandando para um outro planeta, um planeta que vai começar tudo de novo, né? Então vai reencarnar ainda num planeta como a gente era há milhares de anos atrás. Então é importante a gente lembrar disso, que a paciência de Deus, eu diria, tem limite, né? Quando ele percebe que a gente continua recorrendo no erro incessantemente, ele usa da sua vontade como aquele pai que fala, não, agora você vai ter que aprender. Então vamos lá, né? Quem mais quer comentar? Você ficou pensando nesse capítulo se fosse para Hollywood, né? O único comentário que eu tenho é que eu achei, assim, um pouco diferente do que a gente está conversando até agora, e eu não tenho uma conclusão sobre ele, mas eu achei toda aquela cena, e agora que você falou de Hollywood mesmo, né? Porque parece uma coisa meio cenográfica, assim, meio... a linguagem e a forma com que esses algozes, desses juízes, né, que estão lá, eu achei um pouco persuasiva, assim, né, que eles se colocam assim, ó, gente, não tem recompensa nem castigo, o que você fez e agora você está colhendo. E me fez pensar muito em tudo isso, né, que a gente até vê em algumas formas de religiosidade hoje em dia, essa persuasão, né, esse envolvimento. E o quanto é importante a gente ter a nossa cabeça, que é o que você estava falando, né? A nossa cabeça no lugar, né? O nosso vigiar e orar, porque você pode acabar se deixando levar aqui e no mundo espiritual
por essa, digamos, lábia, né? E a gente viu ali que todo mundo estava preso naquela ideia, estava engajado naquela ideia, se deixando levar por aquele, diria até tipo sedução, no sentido não sexual da coisa, mas sedução de ideias, de partilha, e entrando dentro daquilo, entrando naquilo e se deixando. Aí vem a questão da hipnose e tudo, né? Que a gente viu quais eram os desdobramentos disso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, né? Que se você não tem a sua cabeça no lugar, se você não tem a sua intenção, eu diria cabeça e coração também, né? A sua cabeça nesse pensamento mais reto, alinhado, em oração, no bem, e o seu coração voltado para isso, que a gente viu o exemplo da pessoa que estava lá porque era preguiçoso demais, ou falta de amor mesmo no coração, enfim. E você vai se deixando levar por esses caminhos, dessas pessoas com caminhos, levando a caminhos sombrios, e às vezes nem percebe, né? Então, eu achei um lembretezinho, assim, foi uma cena bem forte, mas que me fez pensar nisso também. E aí a gente tem alguns exemplos aqui na Terra, né? Quando a gente pensa nas atrocidades que a gente viu Hitler fazendo. Como pode uma coisa dessa? Como alguém pode ter achado que aquilo era normal? Como alguém pode achar que é normal botar a gente dentro de um forno e matar milhões? É surreal uma coisa dessa, né? Se você contasse isso para uma criança, ou para uma pessoa, não uma criança, mas um alien, chegasse aqui e falasse, ó, isso aconteceu há 50 anos atrás. Hã? Como assim? Não estou entendendo. Mas acharam que era normal? Aham. Acharam que era normal. Ou a bipolaridade que a gente está vendo entre saúde e política hoje. É outro exemplo, né? Então, é muito fácil a gente entrar nessa bagunça, né, do que é normal e aceitar. Então, eu acho que a gente precisa ter muita vigilância, ainda mais num momento como esse, né? Que tem tantas coisas que são tratadas como naturais, né? Então, usar maconha é legal. Ter caso fora do casamento, todo mundo faz. Roubar do governo, todo mundo rouba. Ou não pagar imposto e enrolar o governo, todo mundo sonega. Então, e aí? Eu vou ser responsável por isso. Esse exemplo da pessoa que fingiu que estava doente e ficou pendurado no INSS, né? Gente, que coisa. Quantas pessoas a gente conhece que fez isso? Agora, o interessante é que fala, mas você ficou pendurado durante 40 anos e o que você fez? Porque você mentiu, né? Você não precisava. Mas vamos dizer, então, você mentiu. Mas aí, durante esses 40 anos, você abriu uma creche, você ajudou fulano, você cuidou da sua mãe, Não, você não fez nada. Você só ficou jogando xadrez na pracinha. Problema, hein? Então, acho que tem muitas coisas para a gente trazer para o nosso dia a dia, do que a sociedade vê como normal, mas o que não é porque é visto com normalidade que faz isso ser certo, né? Isso é uma hipnose. Bom, mais um comentário antes a gente tem que encerrar? Você está no mudo, momento. O capítulo todo, 3 itens chamaram muito a minha atenção. Então, fazendo um resumo resumidíssimo. Primeiro é que nós hoje podemos não aprender, que a gente já sabia, mas constatar que a morte, sem dúvida, é caminho de justiça. Outra coisa que a gente já sabia e que nesse capítulo ficou muito claro, e na apresentação da Ana, então, ficou mais evidente, a importância do perispírito como registro, como aquele arquivo que
marca mesmo tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente fala, que a gente faz, né? Então, ninguém nos acusa, é a nossa própria realidade que aparece, que transparece, né? Agora, eu falei de 3 coisas, assim, de uma certa forma, assustadoras. Mas há um parágrafo nesse capítulo que é doce, é consolador. Tá, no meu livro está na página 73. Eu gosto só do final do parágrafo, mas eu vou ler todo para fazer sentido. Ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, agora dei um pedaço que eu acho importante. Pode também esforçar-se intimamente para renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação dos benfeitores. Então, a misericórdia de Deus é tamanha que nós temos iguais possibilidades, tanto para escolher o mal como para escolher o bem. Se a gente buscar com o mínimo de respeito, de seriedade, de vontade, o bem, os benfeitores estarão nos ajudando a construir uma realidade melhor e a evoluir. Então, tenhamos esperança. Eu também tinha, essa parte também chamou atenção quando eu estava estudando o livro. Também estava sublinhado. E é verdade. É verdade que a gente sabe também que sair do buraco é mais difícil do que entrar nele, né? Mas é que nem ganhar peso, eu acho. A gente ganha peso rapidinho, mas ter que fazer dieta é doído, né? Parece que precisa do dobro do esforço, né? A medicina preventiva é sempre mais confortável. É verdade. Bom, vamos encerrar agora. Vamos unindo os nossos pensamentos, agradecendo mais uma vez a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos inspira, que nós saibamos, Senhor, compreender esses ensinamentos desse capítulo da melhor maneira possível. Nós pedimos aos benfeitores espirituais que iluminem os nossos lares, que guiem os nossos passos, que nos dê força, coragem, fé, resignação, discernimento para que nós saibamos fazer as escolhas certas no dia a dia. Nessa noite em especial, nós gostaríamos de pedir por todos esses espíritos que estão presos nessas áreas umbralinas, em sofrimento. Que assim como nós, Senhor, que eles possam aprender um pouco mais dos teus ensinamentos e se libertar dessas correntes mentais que eles mesmos escolheram estar. Que a equipe de Maria possa ir lá alçar e resgatar esses espíritos que sofrem tanto, que eles possam aqui na Terra recomeçar com esse presente tão precioso que é o tempo. E assim, Senhor, nós te pedimos que abençoe o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso grupo, e que possamos estar aqui nas próximas quartas-feiras, se Deus quiser. Graças a Deus.